Quem nunca colocou aquela meta do início do ano de começar a ler a Bíblia ou estudar a Bíblia mais aprofundadamente? E depois de alguns meses acabou falhando nisso. Eu confesso que já tentei fazer isso várias vezes durante anos seguidos e sempre acabava falhando e não conseguindo manter aquele ritmo de leitura e aquele aprofundamento que eu gostaria tanto. E claro que isso se leva muitas vezes por não conseguir manter a rotina, não conseguir manter a constância e também não conseguir criar aquele hábito de ler diariamente e se aprofundar diariamente naquilo, porque também, cá entre nós, ler a Bíblia exige muita paciência, muita dedicação. Não é apenas um livro qualquer, você tem que entender mais a fundo o contexto, os personagens e o que Deus quer trazer para você naqueles versículos. E pensando nisso, eu resolvi trazer nesse vídeo alguns métodos que eu já utilizei e alguns métodos que eu ainda vou utilizar, que são fáceis, um jeito mais fácil de estudar a Bíblia todos os dias e até fazer a leitura também todos os dias dessas histórias incríveis que a gente pode também aprender muito. E claro, no final do vídeo eu vou mostrar o último método, que é o que eu estou utilizando atualmente e que uso também para os meus vídeos devocionais aqui no canal. E é importante lembrar que esses métodos vão te ajudar a manter a constância, a rotina e também ter uma relação mais próxima com Deus, uma intimidade e também ter essa questão da amizade com Ele, que é muito bacana. O primeiro método, e acho que é o mais conhecido popularmente pelos cristãos, não sei, que é o SOAP. Não sei como é que traduz isso em português. Tentei traduzir a sigla, mas ficou totalmente esquisita, só ficou vogais. Então, vai ser em inglês mesmo. E basicamente foi a que eu iniciei dos meus estudos da Bíblia, foi com esse método que foi realmente muito eficaz para mim. Uma explicação rápida das siglas é que S é de Scripture, que é escritura, O é de Observation, observação, A de Application, aplicação e Prayer, o P é de oração. Então, eu vou explicar cada um desses rapidamente para você entender e é super rápido de fazer durante o dia. Primeiro, nesse método, você vai precisar de um caderno, obviamente, ou uma agenda, porque é interessante você anotar essas coisas. O primeiro passo do S, que é Scripture, a escritura, você vai ler algum capítulo, algum versículo. É mais interessante você pegar a história que você está lendo, por exemplo, Jeremias. Eu vou ler o capítulo 1 de Jeremias, e nesse capítulo li por completo. Agora eu vou procurar a escritura que mais me chamou a atenção e que me deixou assim pensativa a respeito ou reflexiva. Pego esse versículo, faço uma marcação, se você quiser também marcar ou não, eu normalmente marco, e escrevo no meu caderno esse versículo. E aí vamos para o seguinte, que é a observation, observação. Você vai observar esse versículo e vai reparar qual o contexto dele, o que ele quer dizer para você. Eu até anotei algumas frases aqui interessantes para vocês observarem, que é quais palavras se repetem, quais ideias chamam sua atenção, quem é o público e qual a mensagem principal, até qual é o ensinamento que esse versículo traz para você, qual é a temática que esse versículo traz. E aí você vai anotando nessa parte de observação. A terceira parte é a application, a aplicação. Nessa parte você vai ter uma conversa com Deus e observar esse capítulo, esse versículo em si, de como você consegue aplicar isso na sua vida. Qual é a atitude que você tem que tomar, na qual você observou na segunda parte e como você vai aplicar esse ensinamento, essa questão na sua vida. Então, é algo mais de ação nessa parte. Por exemplo, o versículo tem algum ensinamento que Jesus está falando, então como é que você vai mostrar isso e aplicar isso na sua vida? E aí você vai ter esse momento de conversa com Deus e também de refletir um pouco das suas atitudes em si. Porque a questão não é só estar no lado passivo da observação e da leitura, é você também aplicar na sua vida diária, na sua rotina e também levar durante o dia o que você lê. E o último é prayer, a oração no caso. E aí você pode fazer sua oração ou pode escrever. Muitas vezes eu escrevia, creio que outras pessoas também escrevem essa parte. E fica aí para você. Você ora ou você faz a sua oração por escrito como uma carta para Deus, que é bem interessante até. Por exemplo,
Deus, obrigado por ter me mostrado esse versículo, essa passagem, onde eu aprendi isso e eu vou aplicar dessa forma. Eu espero que tal, e continua essa oração como você deseja. E como se fosse uma carta mesmo para Deus. E você vai fazendo esse método todos os dias e você vai perceber o quanto você vai melhorando e vai aprendendo com a Bíblia. O segundo método não é bem um estudo em si, é mais uma forma de manter a constância. Se você não consegue manter no dia específico, não consegue fazer o primeiro método do SOAP, então você pode fazer o método do versículo do dia. Eu fazia muito isso quando eu estava com dias corridos, onde você abre a Bíblia aleatoriamente e tenta procurar um versículo que mais te chamou a atenção. E a partir daí você vai observar o versículo, ver qual temática ele aborda, qual contexto. Acho que contexto ainda é um pouco difícil só com o versículo, mas entender do porquê ele te chamou a atenção, o que ele pode te passar no dia a dia. Até qual o primeiro pensamento você teve quando leu esse versículo e fez esse clique assim, nessa mente de te chamar tanto a atenção assim. Ele aborda sobre o quê? Gratidão, fé, resiliência, pecado. E aí você não precisa nem anotar, só refletir mesmo, fazer essa leitura e ficar pensando durante o seu dia inteiro. É bem interessante porque é uma forma de manter a constância e também deixar a palavra no seu dia a dia mesmo e ter essa aproximação com Deus. O terceiro método que eu ainda não utilizei, vou utilizar em breve, que é o método temático sistêmico. Esse método ele é bem interessante porque ele é em volta de temas. Se você vê na sua Bíblia, acho que a maioria das Bíblias tem no finalzinho dividido em temas, no qual podem ser sobre o amor, amizade, pecado, gratidão, descanso, família, vários temas específicos. Eu vou até pegar minha Bíblia para mostrar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui porque a Bíblia é muito pesada, mas ela tem em ordem alfabética. E aí tem ordem alfabética aqui sobre temáticas como aceitação, acordo, acrescentar, aproveitar, filósofo, fim e até nome de personagens também. Então é bem interessante para você fazer essa parte de temática. Você procura um tema que você quer estudar, por exemplo, amizade ou amor, e vai olhando os versículos por ordem e vai estudando eles. Como assim, né? Como assim? Peraí que eu vou explicar. Um exemplo é a palavra abençoar. Então, aqui está em ordem de versículos. Eu não vou conseguir, vou mostrar aqui na tela. Tem ordem de versículos. Então, eu vou pegar o primeiro versículo hoje, que é Gênesis capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler ele, vou entender o contexto e vou estudar sobre. E a partir daí dos dias, depois de ler todos os versículos só dessa temática, você vai anotar no seu caderninho do estudo bíblico o que é constante nesses versículos que aborda a palavra abençoar e o que evolui ao longo da Bíblia. Então você vai ter essa questão de realmente refletir sobre e creio que é um estudo bem rápido, porque são os versículos bem curtos, então dá para fazer durante o dia a dia e manter a constância também. Não precisa nem anotar todos os dias, só no final mesmo, quando terminar de ler todos os versículos que abordam essa temática e anotar as conclusões que você tirou depois de ler tudo sobre isso. Até sobre também como esses textos se conectam entre si, esses versículos que abordam essa temática. É interessante, pode parecer um pouco confuso agora que expliquei, mas é bem rápido e dá para fazer. O quarto método é a Bíblia em áudio. Creio que muitas pessoas também fazem essa leitura em áudio da Bíblia e acho bem interessante. Eu não confesso que eu nunca fiz ainda. Eu já cheguei a abrir o aplicativo e tentar escutar, mas não consigo prestar muita atenção. Eu preciso ler mesmo para entender de fato o que está falando. Mas é uma forma interessante para quem não tem tempo para sentar e ler a Bíblia. Você pode abrir o aplicativo, colocar em áudio as passagens e fazer a sua escuta. É um estudo mais
digamos, passivo, mas ainda assim você consegue manter a constância e ter uma aproximação com Deus, assim como ouvir músicas de louvor. Mas aqui a gente está abordando mais a leitura da Bíblia. Então, basicamente, você pode escutar o capítulo, por exemplo, de Gênesis, enquanto você está indo a trabalhar no ônibus, enquanto você está caminhando, fazendo seu exercício, ou quando você está arrumando a casa, fazendo a comida, enfim, coisas diárias que você pode estar fazendo ali e escutando ao mesmo tempo. Então, é uma boa aposta. Tem até um aplicativo que eu vou colocar aqui do ladinho, vou até me chegar mais pro lado. E esse aplicativo é bem interessante que eu utilizo, que é a Bíblia. E lá também tem alguns planos que você pode fazer durante um ano, 7 dias e até mais. Não é nem patrocínio isso aqui. Mas é bem interessante esse aplicativo para quem não consegue fazer planejamentos e quer algo mais rápido e que já esteja pronto para você. Então, basicamente, é só entrar ali no aplicativo, colocar para escutar ou entrar em algum plano já pronto e começar seus estudos. E, finalmente, o último método, que é o quinto método, que se chama método do ensinamento. Não sei se alguém já faz isso. Eu acho que eu mesma que criei esse método, porque eu não tinha visto isso antes. E eu fui fazendo assim, por vontade mesmo. E não cheguei a ver em algum outro lugar, se alguém já criou esse daí. Mas, enfim, eu estava com muita vontade de me aprofundar na palavra. Eu estava fazendo o método do SOAP, só que eu sentia uma vontade de me aprofundar e entender completamente, porque tinha alguns capítulos que eu lia, mas eu senti que ainda assim tinha alguma coisa ali que eu não estava conseguindo enxergar, que eu deixava passar coisas que eram importantes para mim, só que eu não conseguia me aprofundar e entender completamente. Foi aí que eu resolvi pegar meu caderninho, uma agenda específica e começar esse método. Primeiro o que eu faço é uma oração pedindo discernimento. Creio que todos esses métodos precisam começar com oração, então peço a Deus discernimento, sabedoria, abrir meus olhos para compreender as palavras que estão naquele capítulo e poder ver os ensinamentos e reflexões que eu posso aplicar na minha vida. Depois dessa oração simples, eu leio um capítulo. Depois disso, escrevo no meu caderno 2 frases que são um resumo desse capítulo. Não preciso escrever uma página gigante, só 2 frases rapidinho sobre esse capítulo aborda sobre tal coisa, tal coisa. Pronto. E depois disso, eu faço algumas anotações de coisas que foram interessantes e que me chamaram a atenção durante esse capítulo. Por exemplo, o número excessivo de setes que aparece, ou a linhagem de não sei o que lá é assim, para eu começar a entender melhor sobre a história de cada um. E o que eu considero importante também, claro. Em seguida, eu medito nas palavras e procuro algum ensinamento ali. Eu fico pensando com Deus qual ensinamento, reflexão ou lição eu posso colocar na minha vida, nos dias atuais até para as outras pessoas, e como eu posso entender aquilo mais. Então, eu anoto essas reflexões na minha agenda, no meu caderninho, e após isso finalizo esse momento precioso de estudo e aprofundamento e pronto. Na minha Bíblia é bom porque é uma Bíblia de estudo, então embaixo tem coisas que explicam direitinho sobre cada versículo, que me ajuda a entender melhor. Eu comprei essa Bíblia justamente para fazer esse método de ensinamento. E é ótimo, eu recomendo. E é isso, gente. Esse método foi o mais eficaz para mim. Se você quer realmente compreender profundamente sobre a história, sobre os personagens, o que Deus quer trazer ali, sobre a linhagem de cada um. Então é bem interessante começar por esse método e claro que exige um pouco mais de tempo, eu ficava às vezes a manhã inteira fazendo isso, mas normalmente eu ficava assim, o mínimo 1 hora fazendo, dependendo do capítulo também, porque tem capítulos que são muito grandes e outros mais curtinhos, então eu emendava em 2 capítulos por dia e assim segue. Eu recomendo até você fazer em um dia que esteja livre ou no final de semana até, porque você vai conseguir ficar com a mente tranquila e pensar só naquela história, só
pensando nas reflexões que podem surgir ali e desse momento de intimidade com Deus. Creio que de todos os métodos, esse é o que eu consigo ter mais profundidade e intimidade e amizade com Jesus, o que é ótimo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte aí para me ajudar, se inscreve no canal, compartilha para as pessoas que você acha que pode se interessar por essa temática de vida e que pode ajudar também. E me conta aqui nos comentários qual método você utiliza, como você usa a Bíblia para estudar, como é que você faz seus planos diários de leitura da Bíblia. Me conta aí nos comentários, eu quero saber. E beijinhos, até a próxima.